capítulo 27 é um capítulo à parte e é de um extraordinário alcance para a compreensão da palavra de Deus. Se a piedade individual se exprimia tal, como vimos no capítulo precedente, as relações públicas do povo com Deus baseava-se nas ameaças da lei. Quando o povo tivesse atravessado o Jordão para tomar posse da terra prometida, ideia que encontramos sempre neste livro, deviam, tendo levantado grandes pedras e tendo-se caído, escrever nelas todas as palavras da lei. Esta lei continha as condições do gozo do país. O povo devia separar-se em duas companhias de tribos, sendo uma parte colocada sobre o monte Gerizim para abençoar, a outra sobre o monte Ebal para amaldiçoar. Sobre este último deviam erigir, melhor dizendo, um altar ao Senhor, e ali ofereceriam não sacrifícios pelo pecado, mas sim holocaustos e sacrifícios de prosperidade, culto que supunha um povo justo em comunhão com o Senhor, mas colocado sobre a maldição se violasse a lei. Ali as maldições são pronunciadas, terminando com aquela que pesaria sobre quem são aqueles que não perseverassem em tudo o que estava escrito na lei. Mas as bênçãos de Gerizim faltam totalmente. Não é necessário insistir sobre a importância desta lacuna. Todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Nesta expressão não se trata da nossa conduta, mas sim do princípio sobre o qual nós somos colocados perante Deus. Os que são da fé são abençoados com o crente Abraão. Os que são das obras da lei estão sob a maldição, porque a lei diz: maldito, etc. Impossível, pois, escapar. Ninguém, senão o Senhor Jesus, cumpriu a lei. E ele, se assim ousarmos falar, não edificou um altar de holocausto, um altar de adoração para o homem justo que tinha cumprido a lei, isto é, para ele mesmo, mas ofereceu-se por nós sobre o monte de maldição, em sacrifício pelo pecado, e fez calar eternamente todas essas ameaças e essas maldições. A bênção de Gerizim, por consequência, já não basta. O céu e, além disto, para ele, o trono do Pai, são a única digna resposta e recompensa para que ele cumpriu, sofrendo pelos nossos pecados. A relação entre os princípios do capítulo 26 e os do capítulo 27 é de grande interesse. O cumprimento da promessa no gozo do país, base das ações de graça e do culto que tem a sua origem na redenção, depois o altar, o serviço a prestar a Deus, serviço ligado à sua lei, cuja violação, num só ponto que fosse, trazia a maldição. Tal era a condição do gozo do país. É sob este ponto de vista, o único que toca o fundo da questão, que o apóstolo o considera, o apóstolo Paulo, em Gálatas. É na base desta aliança de Deuteronômio que o povo se tornava o povo do eterno Deus. A entrada no país. Compare os versículos 9 e 10 deste capítulo. Ou, melhor dizendo,
Compare os versículos 9 e 10 desse capítulo, e no capítulo 29, o versículo 1. No capítulo 28, temos os princípios do governo de Deus no meio de Israel e as consequências imediatas da obediência e da desobediência. Consequências tão solenemente cumpridas na sorte deste pobre povo, mas sempre bem amado por causa dos pais. As consequências da violação da lei, como o princípio de relação com Deus, quanto ao fato da justiça eterna, não devem ser confundidas com as consequências temporais da desobediência sob o governo de Deus. É a estas últimas que se refere o capítulo 28. Nós podemos ali notar para nós mesmos o ensinamento profundo dos versículos 47 e 48. Pelo que concerne a Israel, a história universal apresenta-nos o cumprimento das ameaças deste capítulo. O capítulo 29 é a aplicação pessoal de tudo o que fica dito. A consciência do povo, coletiva e individualmente, a fim de que não haja ali nenhuma raiz amarga do pecado. Comparar em Hebreus capítulo 12, versículo 15, a aplicação desta exortação à disciplina e aos cuidados caritativos da Assembleia. O verso 29 exige um pouco mais de atenção. Encontramos ali o contraste entre as consequências assim reveladas da obediência e da desobediência, e os desígnios de Deus em favor do povo, apesar da sua desobediência. Desígnios que, evidentemente, não podiam constituir uma regra para a conduta deles. Essa regra encontrava-se nas ordenanças da lei. O sentimento deste verso tem sido de tal modo torcido que vale a pena fazer notar a sua força. As coisas encobertas são os desígnios de Deus a respeito do povo, ainda que ele tivesse sido desobediente e expulso do seu país. Mas, embora não sejam a regra de conduta, elas são reveladas e são de grande interesse. No que se segue, Deus começa já a apresentá-las à nossa atenção e, seguramente, convém que nós a consideremos. Assim, temos, nestes capítulos, as relações do judeu piedoso com Deus, fundadas sobre o cumprimento das promessas feitas aos pais no gozo atual da terra. As relações do povo com Deus, em presença da maldição pronunciada sobre a violação da lei. As relações do povo com Deus, segundo os princípios do seu governo, e as consequências produzidas pela sua obediência ou pela sua desobediência. E, finalmente, após a desobediência ter dado o seu fruto, os desígnios de Deus segundo o seu propósito determinado, que nada pode mudar. Detenhamo-nos ainda um momento sobre este último ponto. O capítulo 30 dá-nos um princípio importante. Supõe que o povo tenha já sofrido as consequências da sua obediência e da sua desobediência, que foi expulso do país e é estrangeiro no meio das nações. Num tal caso, a lei já não pode ser seguida e, com efeito, a violação tem, desde este momento, produzido seus frutos. Mas então é introduzido um princípio inteiramente novo, o regresso do coração do povo ao Senhor e, é preciso acrescentar, a obediência em espírito. Após isso, o eterno Deus fá-los entrar no seu país e abençoa-os ali. A maldição é transferida para os seus inimigos e eles guardam no país as ordenanças do Senhor, gozando de novo da sua plena bênção, porque os mandamentos não estavam nem no céu, nem além-mar, mas no coração e na boca. Não é a nova aliança, mas é a fé apreendendo, em princípio, o espírito da lei e voltando o coração para o Senhor, em circunstâncias em que a lei é exteriormente impraticável.
O estabelecimento da nova aliança, baseado sobre esse regresso do coração, tem uma época ordenada por Deus. Será algo bem definido. Aqui temos o princípio do regresso do coração de Israel quando estiver sob a maldição da lei que ele tinha violado. O apóstolo cita esta passagem para mostrar o que forma a base do princípio, um testemunho prestado ao que é a justiça pela fé e aplica-o ao próprio Cristo, mostrando que ele é o fim da lei para a justiça de todo aquele que crê. Romanos capítulo 10, versículo 4. Nesta passagem é o regresso dos seus corações ao objeto e ao fim da lei, quando o juízo pesa sobre eles, por a terem violado, e toda a esperança de justiça pelo seu cumprimento é impossível. O próprio princípio está contido nesta passagem, onde o apóstolo Paulo introduz Cristo como sendo o verdadeiro cumprimento. No fim do capítulo, Moisés declara que pôs agora perante eles o bem e o mal, e que eles terão de sofrer as consequências da sua escolha.